pessoal, muito boa tarde. É com grande alegria que nós damos continuidade na programação do Fórum Cidade e Mobilidade, um evento que é realizado e apoiado pela B2O, entidade com mais de 50 empresas da economia digital, a qual eu represento, estou diretor-geral de lá. Também temos o apoio da FEComércio São Paulo e do Núcleo de Cidades 1000 da Unesco, o qual o nosso amigo querido aqui, Shibas, representa. Além disso, também o Grupo Innovation Experience e, como mídia oficial, divulgação e promoção de todo esse conteúdo, a plataforma Multimídia Inovativos. Eu peço a todos que estão nos acompanhando, primeiramente, gratidão por estarem aqui e que vocês possam seguir o canal, comentar, curtir e compartilhar com toda a sua rede de conexão para que as pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Conhecimento bom é aquele que é compartilhado, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos pela presença. Aqui nós vamos ter um papo descontraído, a ideia sem formalidades, que possamos extrair o melhor do nosso amigo, hermano, cubano, que vai já contar a história dele, que é admirável, Felipe Shibas. Eu tenho a honra de ter sido aluno dele na universidade, na pós-graduação na USP. Lá fizemos alguns projetos em parceria e também aqui na B2O, no nosso comitê de mobilidade urbana e delivery logística, que temos uma agenda de fomento deste tema, de aplicação de tecnologias e desenvolvimento urbano com essas óticas. Já fizemos muita coisa em parceria também com o Felipe e com a Unesco. Então é uma honra recebê-lo aqui. Obrigado aí pela parceria. E para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, Shibas, hermano, professor, parceiro. Conta um pouco da sua história. Veio lá de Cuba para o Brasil para lecionar aqui numa das mais renomadas universidades e também depois fazendo parte de uma entidade global representando toda a América Latina. Então, acho que você tem muita coisa bacana para trazer para a gente. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Marcos. Marcos Carvalho, é um prazer sempre trabalhar com você, né? Trabalhar com a associação e também com o Victor Magnani, né? Que hoje, infelizmente, não conseguiu estar aqui, mas que sempre também está presente de alguma maneira, né? Quando você está né, Marcos? Ele está totalmente. Também. Então, eu estou muito feliz de poder estar compartilhando esse espaço aqui com vocês, né? Falando um pouquinho, brevemente, da minha história, que acho que não tem nada de mais, é uma história de luta como qualquer brasileiro, e falo brasileiro também, porque eu também sou brasileiro, estou naturalizado brasileiro com muitíssimo orgulho, e me sinto muito feliz por isso, né? Então, sou cubano brasileiro, brasileiro cubano, né? E sempre brinco, Marcos, quando eu vou em Havana de visita, né? Falam para mim as pessoas, opa, chegou Felipe, el brasileño. E quando eu volto para cá, que eu volto com mais sotaque em espanhol ainda do que hoje, né? E claro, aí as pessoas viram e falam, está chegando Felipe, o cubano. Então eu não sei mais, Marcos, se eu sou cubano, se eu sou brasileiro, sei lá. Mas de qualquer jeito, com muito prazer estar aqui, ocupo hoje aquela função que você falou, né? Quer dizer, estou, por enquanto, né? Sou o representante do Comitê Gestor para a América Latina e Caribe da Unesco 1000 Alliance, que é uma aliança, uma organização, né? Que está preocupada especificamente dentro do Unesco com propagandizar, aplicar os princípios da Media and Information Literacy, quer dizer, a alfabetização mediática e informacional. Bacana. E, em paralelo, você seleciona na USP também, né? Também para minha, vamos dizer assim, meu prazer e minha honra, é claro, a Universidade de São Paulo é uma marca estratégica, a primeira universidade de toda a América Latina, respeitada e valorizada no mundo inteiro, em muitos rankings, isso está bem refletido. Também lecionamos lá, sou professor livre docente na Universidade de São Paulo, e agora estamos lecionando no Instituto de Psicologia e também no PROLAN, Programa de Integração Latino-Americana. Estamos com a professora Ronilda Ribeiro, estamos lecionando uma disciplina que se chama assim, Diversidades, Ética do Cuidado e Cidades 1000, Cidades Media and Information Literacy. Maravilha. Anteriormente, aqui na programação do evento, nós tivemos um painel discutindo a aplicação da ESG, né, Environmental Social Governance, nas organizações e também nos centros urbanos. E, Felipe, nós também já tivemos a oportunidade de elaborar alguns conteúdos juntos no passado. Nós não tínhamos ainda esse termo
ESG sendo criado e implementado amplamente por um mercado como está sendo hoje, mas eu costumo dizer assim que são nomenclaturas, rótulos, uma nova roupagem para conceitos que já existem, né? E a gente até conversou já em oportunidades anteriores sobre o triple bottom line, que nada mais é que o tripé da boa governança, olhando para o impacto social / humano, impacto ambiental positivo, isso aplicado à gestão e à governança da empresa para que ela se torne economicamente viável. E esse termo foi criado em 94 na Inglaterra pelo John Elkington. Então, são novas roupagens para o mesmo conceito. Nessa mesma linha, nós temos também o conceito de cidades inteligentes, a famosa Smart Cities, que se discute amplamente aí em todo o globo. E aí nós tivemos recentemente a Cidades 1000, que, pelo que eu entendo, e que nas nossas conversas, além de pegar o lado tecnológico das cidades inteligentes, ela aplica esses conceitos do ESG, do Triple Bottom Line, nos centros urbanos. Então, eu queria que você abordasse, para mim, a diferença entre as cidades inteligentes e as cidades 1000, com mais profundidade, por favor. Eu agradeço demais sua introdução, Marcos, e concordo com você. Muitas vezes os conceitos, por exemplo, também o conceito de responsabilidade social, inovação verde, economia criativa, né? A própria Agenda 2030 são conceitos, frameworks, estrutos que ajudam a entender esse processo e esse momento atual que estão as cidades, como você bem mencionou, né? Temos, por um lado, as cidades inteligentes, que é um modelo de cidade proposto também pela Unesco, né? E temos agora um novo modelo proposto recentemente, no ano 2018, que é as cidades MIL, Cidades Media and Information Literacy, né? O qual realmente nos dá, vamos dizer assim, a medida da criatividade, né, da sociedade mundial, global, criando formas de, aos poucos, ir se adaptando e oferecer soluções para as cidades ou para os cidadãos, né? Porque, na verdade, não é só para as cidades, senão as soluções nas cidades são para as pessoas, os seres humanos. E como você mencionou, bem colocou, Marcos, hoje pensamos não apenas nos seres humanos, pensamos também, claro, também no ambiente, no meio ambiente natural, e pensamos também, claro, na gestão e em tudo o que envolve, né, as tecnologias. Então, esses fatores todos unidos e criando novas formas de enxergar a cidade, é o que chamamos hoje de cidade Media and Information Literacy, que é um tipo de cidade que prioriza, como você bem colocou, o meio ambiente, os seres humanos, mas com uma gestão participativa, e também as tecnologias, mas no mesmo patamar, não privilegiando, como muitas vezes pode acontecer, na interpretação de alguns, só a tecnologia. Muitas vezes se pensa nas cidades inteligentes de uma forma mágica. Bom, agora vamos aplicar a solução e tudo vai dar certo. Solução tecnológica, seja lá qual for. Seja webcams, seja sensores de temperatura, por exemplo, para a pandemia, ou seja, mochilas, hoje temos até mochilas voadoras, temos os viagens interespaciais, temos aí SpaceX lançando praticamente quase todo dia uma novidade, né? Mas a gente não pode parar de pensar que somente a solução tecnológica vai resolver. É necessário unir outros fatores. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de estar aqui, e às vezes são soluções simples, né? Estar em contato também através de você, Marcos Carvalho, e, claro, também do Victor. Tive a oportunidade de estar em contato com a Tembici, por exemplo. E a Tembici oferece aluguel de bicicletas. Olha que coisa antiga, entre aspas, mas com uma plataforma, com todo um diagnóstico da cidade também, e incorporando soluções que não é apenas usar a bicicleta, sino é outra maneira de enxergar a mobilidade urbana, outra forma de trocar com a cidade, com as pessoas, com os negócios. Então, esse novo olhar é o que traz a cidade MIL. Vamos usar tecnologia, sim. Mas vamos usar tecnologia também com valorização do ser humano, respeito, por exemplo, para os grupos vulneráveis. E aí estamos falando das diferenças de gênero. Estamos falando também de os negros, os indígenas, as pessoas discapacitadas, muito importante. Muitas vezes esquecemos que esse grupo é um grupo grande, aliás, né? Segundo se diz, estamos, Marcos, com 45%
em torno de 45 milhões, desculpem, de pessoas discapacitadas no Brasil. Quer dizer, estamos falando de 45 milhões de pessoas, não é uma minoria. São pessoas, vamos dizer assim, e que precisam de aplicativos, precisam de soluções para eles. Opa, vamos fazer uma cidade, vamos fazer aquela com rampas, vamos fazer um evento, né? Opa, temos que pensar nessas pessoas também. Mesmo que agora estamos na pandemia, essa distância social, tecnológica, etc. Mas, olha, vamos pensar nessas pessoas também, incluso pessoas que têm discapacidade auditiva ou visual. Vamos criar aplicativos para que essas pessoas consigam se comunicar, né? E tem experiências aí mostrando isso no mercado, Marcos, aqui no Brasil. Com certeza. E além da aplicação desses pilares todos que nós falamos, eu me recordo aí que a gente sempre conversou muito sobre educação e conscientização digital, e inclusão digital também, uma vez que temos muitas pessoas que ainda estão excluídas globalmente, não falando só em âmbito nacional, né, do Brasil, da conexão em rede que permite a pessoa se desenvolver em múltiplas frentes. Então, são palavras que me marcaram: educação, conscientização e inclusão, que você sempre mencionou muito. E lembrando e reforçando que a tecnologia ela é meio, não fim, né? Ela pode ser utilizada para perpetuar processos, organizações sociais tradicionais, como já vínhamos tendo há décadas atrás, isso apenas se manter e aprimorar em certo aspecto, mas não gerar uma transformação cultural enraizado em todo o processo, envolvendo todos os agentes, né? Então, dessa mesma forma, ela pode ser usada para o bem, para essa inclusão, para essa educação, essa conscientização, né? Então, eu queria que você mencionasse a respeito desse aspecto, né? Como que vocês têm lidado, quais iniciativas de fomento para que o programa das Cidades 1000 se expanda ao longo do globo, cada vez mais tenhamos centros urbanos fazendo parte do ranking de Cidades 1000, e comentasse das métricas desse ranking, né? Eu lembro que Helsinki, por exemplo, não sei se é da Dinamarca, estava sempre entre as top 5. Então, explica um pouquinho como uma cidade analisada, quais as métricas, como que funciona esse ranking, quais os pontos aí que você traz. Muito obrigado, Marcos. Essa pergunta é fundamental, né? Como avaliar, como metrificar, né, as cidades diversas que temos no mundo? Por exemplo, você citou Helsinki, na Finlândia, mas temos também cidades 1000, ou que querendo, na verdade, cidades pilotos que estão se propondo para ser cidades 1000 na África. E eu estou, vamos dizer assim, eu e outros colegas estamos providenciando um caminho para essas cidades. Aqui no Brasil também, só para comentar do Brasil, temos diversos níveis de desenvolvimento das cidades. Dá para ver isso não apenas pela dimensão ou tamanho de uma cidade, ou o número de habitantes, sino também pelas soluções que já essas cidades implementam para os problemas urbanos. É claro que tem cidades que têm mais tecnologia. Vamos citar aqui, por exemplo, Campinas, né? São exemplo. Exemplo, podemos citar também Joinville, entre outras. Mas todas as cidades, todas, absolutamente todas, podem entrar no processo de virar uma cidade 1000. Não quer dizer que já são cidades 1000, sino que van a aspirar a se incorporar à rede mundial de cidades 1000, que já existe. Foi criada a rede mundial de cidades 1000 no ano 2020. E, claro, 2020, estamos em 2021, é muito pouco tempo, mas já se procura ter métricas, como você comentou, Marcos, que são, na verdade, são 13 indicadores com 252 métricas que permitem avaliar as cidades e ver que, por exemplo, falando da métrica educação, né, que existe uma distância em quanto ao desenvolvimento tecnológico que tem São Paulo, vamos situar um pouco isso, com respeito a Nairobi, em Quênia, né, que também aspira, mas de acordo às métricas e às avaliações, o trajeto que tem que fazer, a jornada que tem que fazer Nairobi é totalmente diferente da jornada que tem que fazer São Paulo. E São Paulo tem muitas coisas já resolvidas que Nairobi não tem. O que não quer dizer que Nairobi não possa tentar fazer com os recursos que ela possui, né, chegar a um patamar de desenvolvimento que permita a ela aspirar a esse selo, a essa marca de Cidade 1000 de Unesco. Também, é claro, São Paulo tem que modificar coisas. Tem muitas coisas resolvidas, mas tem outras coisas que não estão solucionadas. Por exemplo, falando do item, temos dentro dos 13 indicadores, temos o item, é claro, tecnologia, startups, que se refere a inteligência artificial, mineração de dados, etc. Né? Bom,
nesse ponto, Marcos, nós temos aqui que São Paulo tem elevado desenvolvimento tecnológico, tem os Tecnolabs, né? Que Inovalabs, aliás, que trabalham em 12 pontos da cidade, que são laboratórios de inovação que a própria prefeitura disponibiliza para a cidade. Isso é ótimo, excelente. Mas muitas vezes, quando você conversa com os meninos e meninas que estão nesses espaços, fazendo sites, criando aplicativos, etc., plataformas, muitas vezes você percebe muito só o interesse individual, né? E não percebe essa inovação social que você sabe que nós preconizamos, que nós queremos. E muitas vezes também você vê que ainda não nos Inovalabs, senão falando já, vamos falar de uma maneira mais ampla, né? Quando falamos das estatísticas de como estão integradas as startups em questão de gênero, vemos muitas vezes que ainda hoje predominam, não só em São Paulo, sino em todo o Brasil, o sexo, o gênero masculino, e menos meninas dentro das startups, que todos sabemos que são as empresas do futuro, que aliás já são o presente, né? Então, vemos certo desnível aí, igual nas lideranças das startups e das empresas de base tecnológica. Ainda hoje, o predomínio é do gênero masculino. Então, a Cidade Mil não se preocupa apenas com implementar a tecnologia, sino como se implementa a tecnologia. E que a tecnologia seja implementada de uma maneira justa, adequada, valorizando a diversidade de gêneros, valorizando, é claro, todas as outras diversidades, aliás, né? Por isso essa nossa disciplina se chama diversidades, porque não é uma diversidade. Só pensando nas mulheres. Opa, quantas diversidades tem nas possibilidades das mulheres? Olha, e não estou falando de todos os gêneros sexuais, que não são só feminino e masculino. Tem LGBTI+, e tem aí toda uma diversidade enorme. Imagina, então, se falamos só em mulher negra, mulher oriental, mulher de origem... diversidade como um todo, né, professor? De repente trazendo idosos com jovens, com adultos e mesclando experiências vividas em diferentes níveis, acho que tudo sempre soma, né? Muito, muito bom, muito legal. E outro aspecto que eu queria trazer aqui para a gente conversar, a gente falou muito, né, da tríplice, do Triple Bottom Line, da ESG, e isso aplicado às cidades, e não levando só o aspecto tecnológico, mas toda essa amplitude de educação, conscientização social e ambiental. Mas a gente tem uma tríplice também dos agentes, dos stakeholders que são envolvidos para que isso se efetive, né? E que podemos fazer um paralelo também, que seria uma tríplice, né? Então, envolvendo aí o setor privado, órgãos e entidades públicas, governamentais, e o terceiro setor, ONGs / também universidades. Então, queria que você abordasse um pouco quanto essa integração, essas ações conjuntas conseguem se efetivar na prática, ou se ainda estamos distantes, mas está aprimorando essa ação integrativa, e se você tem algum caso prático de aplicabilidade disso no nosso impacto aí no dia a dia. Marcos, realmente nós pensamos dessa maneira, né? Seguindo esse tripé, e nós incluso adicionamos mais dois fatores, mais dois agentes ou stakeholders importantes. Aliás, existem outros stakeholders. Vamos dizer assim, estamos um pouco que simplificando, né? Para ter um modelo, um guia, né? Mas, na verdade, existem mais stakeholders. Mas, além desses três que você mencionou, nós falamos de 5 fatores de inovação, que inclui esses 3 fatores, né? Governos, né? Empresas públicas e privadas, incluindo startups, e sempre dou destaque a esse ponto, né? E também, é claro, academia e organizações não governamentais, como você também colocou, mas nós incluímos também os artistas, um quarto fator, né? Porque os artistas têm aquela forma de enxergar a cidade e o mundo que tinha o próprio Júlio Verne, né? O famoso novelista francês, que imaginou o submarino, por exemplo, antes de que existisse, porque os artistas imaginam a vida, como também Einstein às vezes falou, que a imaginação é mais importante que o conhecimento, dizia o homem, para mim, mais importante, ou um dos mais importantes que já tivemos nas ciências. E então, os artistas imaginam e se permitem não pensar como um empresário que muitas vezes pensa entradas e saídas financeiras,
no como cientistas que tienen toda una metodología que a veces vira un problema para, ¿sabe? Para hacer una acción práctica rápida, y no piensan también como los gobiernos, que muchas veces están por factores políticos diversos privados de tomar uma ação mais imaginativa ou mais adequada. Então, por isso colocamos os artistas, né? Pensemos, por exemplo, em Marcos Cobra, né? Esse grande artista que leva suas pinturas nos prédios pelo Brasil afora e pelo mundo, né? Pensemos em outros grandes muralistas anteriores e que influenciam tantas pessoas, né? Grandes muralistas mexicanos, né? Que se caracterizavam por fazer esse tipo de arte. Bom, e hoje temos o arte de rua, que aborda as paredes. Estou pensando agora, por exemplo, no beco do Batman. Boa, aqui do lado. Não é? Já fomos bastante aí. Verdade. Então, esse tipo de arte é muito impactante, e vocês podem ir no próprio beco do Batman, como tem pessoas que fazem seus aniversários, seus casamentos, fotos de modelos de outros países até, não só do Brasil, que fazem todo esse processo no beco do Batman. Opa, isso é importante ou não é importante para a cidade, para a alegria da cidade, para a memória cívica da cidade? Então, esse é um ponto fundamental. E, por último, nós colocamos também um quinto factor que parece que, às vezes, não precisamos colocar, ou não precisamos para que tomemos decisões, seja lembrado, mas, inacreditavelmente, às vezes esquecemos, Marcos. E é o cidadão comum e simples. Eu estou falando daquela pessoa que, de repente, às vezes não tem carro e tem que pegar, sabe, um metrô porque está chegando do fundo de Itaquera para trabalhar no centro, ou, de repente, pior ainda, em Osasco, e tem que continuar até Osasco, e depois que desce do metrô, tem que pegar uma condução e depois outra. Bom, soluções para essas pessoas. Será que resolve uma bicicleta? De repente, ele chegar desde Itaquera até Osasco de bicicleta? Será que resolve? Todo dia? Ou, de repente, ele tem que usar um modal, outro modal, né? E depois pegar a bicicleta para finalizar. Então, tem que ter uma infraestrutura para ele conseguir fazer isso. Será que os governos pensaram nisso já? Em escala global, estou falando incluso, ou em escala de toda uma cidade. E muitas vezes, quando começamos a pensar no cidadão, repito, não é só nas empresas. Vocês podem me dizer, as empresas têm cidadãos, os governos têm cidadãos. Bom, os artistas são cidadãos. Mas, escuta, um artista pensa diferente muitas vezes, né, de um cidadão comum. Esse que não tem essa imaginação, que não tem um negócio, que não administra uma instituição pública. E essa pessoa tem que... Parece mentira, mas muitas vezes esquecemos as necessidades dessa pessoa simples, comum, que é o objetivo de toda a cidade, porque toda a cidade está cheia dessas pessoas. Não é nenhuma cidade é a cidade dos artistas, exclusivamente, ou a cidade dos governantes, entre aspas, ou a cidade dos empresários. Não, a cidade é daquelas pessoas simples. Então, temos que procurar canais de comunicação, de diálogo, de gestão participativa, e-government, é dizer, usando as tecnologias que permitam que as pessoas tomem decisões, mas não apenas que tomem decisões junto com o governo, sino que também possam monitorar essas decisões. Olha, votamos esse projeto, exemplo, votamos esse projeto aqui que vai ser implementado na cidade de São Paulo. Muito bem, mas não parou por aí. Devemos criar alguma plataforma que permita ver como está indo o processo, se as pessoas de repente querem mudar de rumo e dizem, olha, temos agora outra prioridade, por causa da própria pandemia. Opa, inicialmente, antes da pandemia, pensávamos de uma maneira, de um jeito, mas agora estamos pensando de outra maneira. Por que a gente não investe essa quantidade, ou paramos esse projeto e continuamos com outro? Mas o que acontece hoje não é bem assim. Incluso em muitas das... Não estamos falando de São Paulo, estamos falando em geral. Muitas vezes se botou o projeto e já se implementou e se desconecta, se desliga o cidadão comum desse projeto, de como ele vai acontecer. Bom, temos que procurar soluções positivas para essas situações. E o Marcos me perguntou um exemplo. Temos em Helsinki, que é uma cidade que você também citou, Marcos, temos na própria prefeitura de Helsinki, né, temos um grupo de inovação criativa, mas é um grupo dentro da prefeitura, mas é um grupo que é um grupo de consulta, formado pelos cidadãos comuns. E esses cidadãos comuns são os que dão palpite sobre todos os projetos inovadores da cidade, e em especial dos projetos de Kalasatama, que é um bairro, né, considerado bairro MIL, bairro Media Information Literacy,
né? Um bairro piloto que é fantástico, né? Os prédios, só para citar alguns exemplos, né, Marcos? Os prédios trabalham com a energia própria, autogenerada, né? Existe todo um esquema de bicicletas próximos nos prédios para os moradores. Existe toda uma, vamos dizer assim, uma forma de reprocessar o lixo também. Bom, todo um conjunto de soluções que todos queremos hoje, ou, bom, não quero dizer todos, mas que muitas vezes as pessoas hoje estão procurando e que vemos na realidade, na prática lá. Se prioriza, por exemplo, o transporte coletivo, né? Bom, entre outras soluções. Maravilha. Eu queria me desculpar com os dinamarqueses, que eu comentei que Helsinki era da Dinamarca, mas é da Finlândia. Obrigado pela correção. E, Shibaz, eu queria entrar no último tópico. É consenso que a ferramenta, a tecnologia, se bem aplicada, ela deve ser o fator principal, fomentador, impulsionador para que as cidades se tornem inclusivas e tenham todos esses impactos transformacionais que a gente discute aqui. Queria saber se, na tua visão, realmente a tecnologia é o fator primordial, se bem utilizado, e fazer um exercício de futurismo um pouco com você também. Está previsto que a inteligência artificial ultrapasse a inteligência humana em 2030. Pode ser que até se antecipe a isso, né? Tudo está indo numa agilidade sem precedentes. Então, e a gente vê muitos escritores polemizando, falando que a máquina vai dominar a humanidade. Então, eu queria fazer um pouco esse exercício de futurismo também nos aspectos tecnológicos contigo. Obrigado, Marcos. Bom, eu vou te dizer, ser bem sincero, Marcos, eu sou um futurista muito ruim, porque eu achava, né, conversamos bastante, né, Marcos, você e eu até, né, de que de aqui, bom, quando começou a pandemia, né, não, vai ser um ano no máximo, depois um ano e pouco, e olha, pelo que estamos vendo, a pandemia pode até ficar aí um tempinho a mais, e vamos ter que nos acostumar, criar novos estilos de vida, novas formas de convívio, para paliar essa situação, né? Mas vou dar meu palpite de simples cidadão, de pessoa comum que sou, né? Para essa sua pergunta, Marcos. Eu acho que sim, que a tecnologia realmente vai, como propõe o próprio pensador Ray Kurzweil, não estou dizendo uma ideia minha, sino uma ideia dele, ele também fala, né? Ou falava, de repente ele pode até mudar agora de opinião, de que até o ano 2030 a inteligência artificial e a inteligência humana iam se unir de maneira indissolúvel, certo? Eu acho que isso já está acontecendo, né? Sempre falo isso nas minhas palestras, né? Por muitos fatores, né? Hoje, por exemplo, ninguém ousa esquecer o celular quando sai. Verdade. Não é, Marcos? Volta para casa, seja de bicicleta, a pé, de ônibus, porque as pessoas vão te procurar, podem achar que você foi assaltado e você não está respondendo, podem achar que você está em perigo se você não... Os clientes, se você trabalha com um leque amplo deles, podem estar achando que você está sendo descortês, que você não responde porque não quer. Então, bom, os familiares podem achar que você está doente. Então, as pessoas voltamos. Então, quer dizer, nós estamos, mesmo que não é uma união física, nós estamos unidos a esse aparelhinho aqui, ou outros dispositivos, né, semelhantes, né? Então, a ideia é que realmente as tecnologias, sim, Marco, vão cada vez mais estar em um lugar preponderante, pelo menos das sociedades ocidentais, que chamamos ocidentais, né, vão estar cada vez mais presentes. Mas, mesmo assim, nós defendemos a ideia, Marcos, de que junto com as tecnologias tem que estar no mesmo patamar o ser humano e também todas as diversidades naturais, né? A natureza com toda a sua imensidão. E com essa parceria entre esses três fatores, se a humanidade consegue levar isso de uma maneira equilibrada, nós pensamos que, evidentemente, teremos melhores soluções, melhores cidades, né? Aliás, alongaremos a vida humana da natureza da forma certa. Se a gente não seguir esse modelo que eu estou falando, por exemplo, se priorizamos só o ser humano, e o ser humano, infelizmente, tem às vezes um lado egoísta e só providencia soluções para imediatas, para o hoje. E não pensamos em nossos filhos, nossos netos, bisnetos, bom, etc. Não vai ter planeta. Estão falando os grandes líderes mundiais. Sim. Não sou eu que sou um simples sonhador, né, Marcos? Mas esses grandes líderes mundiais, lideranças
que estamos falando dos próprios Estados Unidos, o próprio Joe Biden, estou falando do Boris, estou falando da Inglaterra, estou falando, bom, as lideranças mundiais, Angela Merkel, entre outros, estão muito preocupados com o planeta e não só com seu país ou seu espaço específico. E isso nos leva a pensar de que é necessário cuidar não só da Amazônia, estou falando, vamos falar do Polo Norte ou do Polo Sul, gente. Isso também faz parte do nosso planeta e nós, como cidadãos globais, temos que nos preocupar com isso. Não é um problema só da Antártica, da Argentina, que está mais próxima lá. Não, é um problema nosso também. Né? Então, essa preocupação pelo planeta, a preocupação também por outros seres humanos. E vou colocar um exemplo concreto. Olha, a pandemia não vai acabar até que também não acabe na África e nos países mais pobres do planeta. E aqui pertinho, temos Haiti, por exemplo. E temos, bom, outros que estão mais distantes. Mas como todos sabemos, estamos num planeta globalizado, né, Marcos? E qualquer um pode pegar um avião, estando lá na China ou próximo, e vir para cá. Então, está trazendo uma variante nova, pode estar trazendo uma variante nova da pandemia, e de repente infectar a nós, brasileiros, aqui. Então, a gente tem que pensar globalmente, agir localmente, a pensar globalmente. E todo isso também se facilita quando pensamos o modelo da cidade mil, cidades Media and Information Literacy, né? Que pensam em comunicação, pensam pensar em redes, né? E pensam em compartilhar informações, conhecimento. Isso que não sempre fazemos, né, Marcos? Né? Que sempre estamos compartilhando. Olha, chegou uma matéria interessante, ou chegou uma plataforma nova, um aplicativo novo. Essa forma de pensar, de economia criativa, de compartilhamento, de se ajudar, de cooperar. Eu percebi também que na pandemia, Marcos, isso também começou a acontecer mais em determinados sectores, não todos, né? Mas vejo muito mais companheirismo, solidariedade em alguns setores. Em outros, nem tanto. Eu acho que isso vai ser um processo. E como você me pediu um exercício de muito bom. Eu te falo, Marcos, eu acho que essa pandemia também ajudou em algumas pessoas, em alguns setores, a ser mais solidários, a enxergar mais problemas do outro, enxergar mais problemas incluso das empresas. Por exemplo, temos o caso da empresa de Luiza Trajano, né? Magazine Luiza, que é uma das empresas mais valorizadas da Terra, né? E é uma empresa que podemos citar com orgulho, né? Eu sinto realmente orgulho de que uma empresa dessas, né, uma empresa brasileira, quero dizer, né, tenha essa representatividade. Bom, a empresa de Luiza Trajano está preocupada e criando programas para a igualdade ou a equidade, melhor, equidade também de participação das diversas etnias que integram o Brasil, por exemplo, para que estimular as lideranças negras. Então, e utilizando as tecnologias, porque sem dúvida, a empresa da Luiza Trajano é liderança na utilização da virtualidade. Incluso quando não se usavam as plataformas, eles vendiam as coisas, né? Às vezes com vamos dizer assim, com uma maquete. Isso já é pensamento virtual. Então, se vendia e depois levavam, faziam entrega da geladeira, da TV, para as pessoas já no físico, né? Mas faziam a venda virtual sem ter ainda as plataformas que tem hoje a empresa, claro, com certeza, mas eles faziam isso lá atrás, há 20 anos atrás. Sem dúvida, vivemos grandes desafios em âmbito econômico, social, político, mas se soubermos ter resignação, olhar, refletirmos, ressignificarmos, sem dúvida vai deixar um aprendizado e um desenvolvimento em todos os âmbitos, né? Então é procurar tirar o melhor dos desafios e sempre evoluirmos colaborativamente, olhando não só para os nossos interesses, mas como do próximo, né? Então isso é muito positivo. E aí dá para fazer um paralelo na questão de tecnologia e recursos, a gente ter o melhor uso dos recursos ambientais, que são finitos, né? Então se a gente extrai, faz um mau uso, isso uma hora vai se tornar escasso e as próximas gerações não vão ter acesso. Então é muito da economia circular. E o Salim Ismail, no conceito, né, de organizações exponenciais, fala muito disso, né? A gente poder tornar a escassez em abundância através da tecnologia e buscar propósitos transformacionais passivos, né, que ele chama de PTM. Então, é o modelo de cidade-plataforma, sociedade-plataforma colaborativa. Então, acho que, para fechar e concluir a
a sua reflexão, eu queria trazer esses pontos que acho que estão extremamente conectados, né? E, por último, professor, gostaria, então, de agradecer enormemente sua presença e te passar para um encerramento conclusivo, se a gente puder ser um pouquinho breve, que a gente esgotou o tempo, mas, junto com a sua conclusão, falar, eu, autoridade de um município público, como que eu faço para, de repente, trazer os meus órgãos municipais para estarem inseridos no conceito de cidades mil? Procura você, e aí você tem toda uma jornada de pontos analíticos que devem ser levados em conta para aprimoramento. Traz um pouco esses caminhos aí para que as autoridades de todas as esferas possam buscar. Bom, querido Marcos, brevemente, né, falando, você sabe, esse é um desafio para um professor, falar brevemente, né? Mas eu vou tentar. Um minutinho. Vou tentar ser bem sintético. Não, você está certíssimo, Marcos. A ideia seria o seguinte, na verdade, seria, primeiro, ter uma base, visitar, por exemplo, o site da Unesco, onde se fala de cidades mil, né, com certo. Toda a cabeça, o conceito. Pode procurar também textos da nossa autoria, né, com outros autores da Unesco que falam disso. Temos o recente livro das cidades mil, perdão, das cidades inteligentes às cidades mil, que tem toda a metodologia e como implementar esse tipo de framework de cidade que defende a Unesco. E, bom, tem também a disciplina que estamos dando na própria USP, né? Agora, né? Que pode ser, de repente, né? esse caminho. E nessa disciplina temos professores, estão participando professores de diversos países, todos expertos da Unesco. Tem alunos brasileiros e alunos estrangeiros. Bom, os convidamos através da sua organização, a BOTO, né? Que procurem podem me contactar e estamos nesse caminho. Oferecemos consultoria sobre esses temas e estamos sempre em aberto. Mas o principal é ter uma postura, né, de transformação, de solidariedade e de procurar realmente fazer que nossa cidade, nossos espaços urbanos sejam cada vez melhores, né? Da minha parte seria isso, Marcos. E muito obrigado também pelo espaço, pela oportunidade de poder, mais uma vez, cooperar, contribuir e crescer juntos. Muito obrigado, Shibaz. Longe de esgotar o tema, tenho certeza que esse aqui é um dos muitos encontros que teremos pela frente, sempre buscando compartilhar conhecimento, somar esforços e contribuir de alguma forma para que esses conceitos se espalhem na sociedade, né? Gratidão pela sua presença, pelo seu tempo. É uma honra recebê-lo aqui no Fórum Cidade e Mobilidade. Pessoal, para quem quiser saber mais, procurem o Shibaz, Felipe Shibaz, no LinkedIn, adicionem ele. Tenho certeza que vai ter um prazer em ajudar, indicar o livro dele, enfim. Vamos nos mantendo conectados. Obrigado mais uma vez e nos vemos na próxima. Um abraço.